Nós vamos pensar, amado, então, sobre um projeto para a eternidade. Na verdade, todo o projeto de Deus é para a eternidade. E nós vamos olhar para a experiência de um homem chamado Moisés, que ele não entendeu a maneira, o agir de Deus. E ele poderia ter uma série de complicações muito grande na vida dele, porque a intenção dele era boa, o desejo dele era bom, mas ele queria agir da sua maneira. Muitas vezes na vida, eu e você, o que a gente quer é bom, o que a gente quer tem fundamento, mas nós precisamos entender o agir de Deus em cada momento da nossa vida. E quando você entende o agir de Deus, quando nós entendemos o agir de Deus, da maneira como Ele quer fazer, da maneira como Ele quer agir, nós normalmente nos tornamos mais fortes. Mas quando a gente não entende, normalmente a gente bate com a cara na parede. Então nós vamos pensar sobre isso hoje à noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. E nós vamos ler um pouco do relato dessa experiência de Moisés com Deus. Como tudo começou. Nesse projeto que Moisés entendeu como projeto de Deus. Mas ele precisava fazer algumas correções na sua rota. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O primeiro destaque eu quero fazer com base no verso número 1. Como é que Moisés foi parar na casa de Jetro? Era propósito de Deus que Moisés fosse parar na casa de Jetro? Eu não descarto que sim. Mas como Moisés foi parar na casa de Jetro? Para a gente entender como Moisés foi parar na casa de Jetro, aquele que torna sogro de Moisés, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 2, que Moisés, certo dia, ele viu dois homens brigando. Um era egípcio e o outro era hebreu, igual a ele. Então a Bíblia diz que Moisés, ele já tinha talvez esse desejo, essa compaixão, essa misericórdia, essa vontade de ver a libertação do seu povo. O que Moisés faz quando vê esses dois homens brigando? Quando Moisés vê esses dois homens brigando, era um egípcio e um hebreu. O egípcio prevalecia na vida do hebreu. E Moisés cresceu vendo essa cena. Os egípcios prevalecendo sobre a vida dos hebreus. Então ele vê agora, mais uma vez, essa cena. O que Moisés, então, entende? Que ele deveria intervir naquela briga entre aqueles dois homens. E na intervenção de Moisés, na briga daqueles dois homens, ele mata o egípcio. E por consequência dessa intervenção de Moisés, ele, com medo agora de ser condenado, ele foge para o deserto.
e ele vai parar na casa de Jetro. E lá na casa de Jetro, lá agora no deserto, Moisés passa mais 40 anos. Eu não sei também se era a propósito de Deus que Moisés tivesse que ficar 40 anos na casa do seu sogro, para aprender algumas coisas que talvez Moisés precisava aprender, melhorar, compreender melhor o agir de Deus. Talvez, amado, movido por esse sentimento de não ver alguém sofrendo, a intenção de Moisés era boa. O desejo do coração de Moisés tinha fundamento, mas Deus não estava naquele negócio. A intenção era boa, a ação era boa, o desejo era bom, mas Deus não estava nesse negócio. Então, amado, não significa porque o seu desejo é bom, porque a sua vontade tem fundamento, não significa com essas coisas que muitas vezes Deus está nesse negócio que você imagina que Ele está. E isso é perigoso para todos nós. Não compreender esse agir de Deus. Moisés, como eu disse, a intenção dele era boa, mas ele não soube fazer uma leitura correta do que Deus estava fazendo, e nem do que Deus queria fazer. Certamente, amado, que no plano de Deus não estava Moisés matar uma pessoa, Moisés se levantar e matar alguém. Veja bem, amado, que todas as mortes que acontecem como resultado da libertação de Israel do Egito foi pela ação de Deus, não foi pela ação de Moisés. Então, muitas vezes, meu amado, o propósito pode ser bom, a ideia pode ser boa, o que você quer tem fundamento, mas nem isso significa que Deus está no negócio. Muito embora você entenda que o que deseja você fazer é bom, tem fundamento, é agradável, mas devemos sempre parar para perguntar se Deus está nesse negócio, que muitas vezes não está. Por consequência desse ato precipitado de Moisés, ele tem que fugir. Muitas vezes, amado, o que nós queremos fazer, o que nós queremos para a nossa vida é justificável, é bom, é algo que precisa fazer, mas nós precisamos entender se Deus está nesse negócio. Porque se Deus não estiver nesse negócio, você vai quebrar a cara. Você vai passar por vexame. Você vai passar por dor desnecessária. Você vai passar por constrangimento desnecessário, porque você não soube esperar no Senhor, porque você não buscou orientação do Senhor. Então Moisés, ele passa por essa série de constrangimento, porque ele não entendeu o agir de Deus. E aí, então, amado, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, que quando Moisés ele vai parar na casa do seu sogro Jetro, e ele casa com uma das filhas de Jetro, e nasce um filho daquele casamento, e ele dá o nome para esse menino de Gerson, que significa sou peregrino
em terra estranha. Moisés começa a entender que, na verdade, todo projeto que nós queremos, Deus precisa fazer parte dele. A ideia pode ser boa, bem fundamentada, tem lógica, tem fundamento, mas não significa que Deus pode estar nesse negócio. Muitas pessoas, amado, elas já têm uma predisposição para uma inclinação, para uma determinada coisa. Ela já está predisposta para fazer, na verdade ela já tem tudo traçado e ela deseja fazer. E aí ela quer apenas que Deus assina embaixo, e aí ela faz alguns votos, ela faz alguns propósitos absurdos. Ela já sai de casa predisposta porque aquele desejo já está no coração dela, ela já está vivendo aquela situação, mas ela precisa ter paz que Deus está com ela, quando ela sabe no fundo que Deus não está nesse negócio. Aí ela, para espiritualizar, ela diz: eu vou na igreja hoje, se o louvor cantar tal hino, se o pastor falar tal palavra, se eu encontrar um carro preto quando eu voltar do culto, então eu recebo como uma confirmação de Deus. Na verdade, ela já estava tudo traçado, velho. Ela queria apenas que Deus assinasse embaixo, ela já fez o projeto, ela já traçou o desejo do seu coração, e ela apenas falar para Deus: Deus, assina aqui, ó. Não, Deus, não é aqui, aqui é testemunha, Deus. É aqui que o Senhor tem que assinar. Porque ela já sabe. Moisés, ele passa por um constrangimento muito grande. E o primeiro ato dele como libertador, que era bonito, era nobre, o desejo de Moisés, mas não significava que Deus estava naquele negócio. E nesse tratamento de Deus com Moisés, em Êxodo capítulo de número 2, verso 24 e o verso de número 25, Moisés começa a entender alguma coisa a mais. Deus fala para Moisés que ele estava vindo porque ele ouviu o gemido do seu povo. Moisés, eu não estou entrando nesse negócio porque você quer. Eu não estou entrando com a intervenção em favor de Israel do seu modo. E ele foi aprendendo durante 40 anos. Ele foi aprendendo. E quando ele estava com 80 anos, ele volta no Egito para cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Êxodo capítulo 2, verso 24, verso de número 25, o Senhor diz para Moisés: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amado, Deus está mostrando para Moisés que Ele é um Deus que não esquece do que Ele nos prometeu, que Ele não esquece de que Ele tem propósitos melhores para a vida de cada um de nós. Mas muitas vezes, amado, nós alimentamos o sentimento de que Deus esqueceu de mim, de que Deus não lembra mais do que Deus prometeu para mim. E nessa angústia, talvez, que machucava o coração de Moisés, Moisés quis agir com a sua própria mão. Ele quis fazer conforme o seu próprio entendimento. A ideia era boa, o desejo era bom, o propósito era bom, mas não significava que Deus estava nesse negócio. Ele diz: eu vou, né? Ele mostra para Abraão da sua aliança. Olha, Moisés, eu estou entrando para intervir em favor de Israel, porque eu lembro da minha aliança com Abraão.
Eu lembro da minha aliança com Isaac. Eu lembro da minha aliança com Jacó. Não é? Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu a noção. Deus não perdeu a ideia do tempo que Ele deve fazer as coisas. O momento que Ele deve agir na minha vida, na sua vida. Ele não perdeu a noção do tempo, da hora. Ele sabe cada momento, cada hora. Ele sabe, amado, o que Ele deve fazer por mim e por você. O que nós precisamos aprender é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. A ansiedade de Moisés, talvez, de ver o seu povo gemendo, de ver o seu povo oprimido, de ver o seu povo escravizado, levou Moisés então a esse ato de precipitação, que se não fosse pela intervenção de Deus, talvez Faraó tinha matado a Moisés. Como Moisés ia fugir da presença de Faraó? Faraó dominava todo aquele reino, toda aquela região estava debaixo. Quantos escravos fugiram do Egito e que talvez Faraó matou? Quantas pessoas tentaram fugir da mão de Faraó e morreram? E muitas vezes, amado, Faraó, ou seja, Moisés, poderia também ser um morto, ser uma pessoa que hoje não iríamos lembrar dele como a palavra do Senhor descreve, por causa de um ato precipitado. Esse homem podia botar tudo a perder. Então, amado, Deus conhece os desejos do nosso coração. Deus conhece nossa necessidade. Deus sabe do que você precisa. Mas eu e você precisamos aprender a descansar no braço do Senhor. Você está num relacionamento porque foi você que entrou? Você tomou alguma decisão porque na verdade você é que manda no seu nariz? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Moisés, tudo era perfeito. O plano de Moisés era bom, mas a maneira como ele agiu podia colocar tudo a perder. Muitas vezes, o que você quer é bom, o que você quer, deseja, tem fundamento, mas você precisa, eu e você precisamos sempre parar para pensar. Deus está nesse negócio? Ele tem dado provas evidentes de que Ele está nesse negócio? Se não tem certeza, pare para analisar, antes que seja tarde demais. Muitas vezes Deus já está dando sinal de que Ele não está nesse negócio. Mas você insiste, mas você ainda permanece insistindo. Eu tenho que fazer, eu tenho que tomar, eu tenho que agir. Moisés poderia colocar tudo a perder. A Bíblia diz, amado, que a nossa natureza humana, ela pende sempre para a maldade. Por isso Paulo, ele diz certa vez, ele diz assim, que o bem que ele gostaria de fazer sempre, nem sempre ele consegue fazer. Mas o mal que ele detesta, que ele foge, que ele resiste, e é justamente isso que ele acaba fazendo muitas vezes na vida dele. Para mostrar para mim e para você que essa guerra é guerra de Moisés, que essa guerra é guerra de Paulo, e é minha e sua também. E nós precisamos estar atentos.
porque senão podemos ter sérios aborrecimentos. Quando Paulo, ele escreve para os nossos irmãos na igreja da região da Galácia, ele fala para os irmãos a respeito da lei. Então a lei que Deus deu na época de Moisés, quando libertou Israel do Egito, a lei era boa. A lei eles precisavam da lei. Mas de repente essa mesma lei que Deus deu para eles para os abençoar, estava se tornando pedra de tropeço para a salvação de muita gente. Muitas vezes, amado, até o que Deus nos dá, nós podemos distorcer e transformar aquilo que Deus tinha para ser bênção na nossa vida. Nós podemos transformar em maldição para a nossa própria vida. Gálatas capítulo 4, Paulo diz, assim também nós, quando éramos menores, quando nós estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo, o Senhor, Ele nos dá a lei. Não é Jesus que está voltando não, tá, irmão? É que está chovendo e alguns irmãos de moto talvez lembrou do capacete, né? A Rebeca está falando lá uns códigos, mas eu sou meio surdo. Tá, já providenciou, irmão. Então não precisa mais ficar apavorado, não. Tá? Volta aí. E se qualquer coisa, né, o capacete tiver impróprio para o uso, tá? O Júnior, o pastor Alessandro, o Ney leva vocês em casa. Vamos para dar serviço para os outros, né? Então, amado, voltando aqui, né? Voltando aqui, ó, eu falei para você que até o que Deus nos dá, de repente pode ser. Né? Deus nos dá como coisa boa, de repente gera um transtorno entre nós e a gente fica até meio, né? Perde meio o fio da meada, né? Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Então Paulo, ele escreve da sua preocupação para com os seus irmãos da sua época. Que a lei, que Paulo, ele lembra que a lei foi dado como aio, pedagogo. Pedagogo na época de Paulo era aquela pessoa que tinha a responsabilidade de criar uma criança, assumir a educação de uma criança, desde a sua infância até a sua fase adulta, ensinar a ela a lei do Senhor, ensinar a ela a cultura de Israel. Então Paulo estava dizendo, olha meus irmãos, então essa lei que vocês agora se apegam a ela, como se fosse o barco da salvação. Não é barco de salvação, é apenas um aio, é apenas um manual, é apenas uma orientação, mas o alvo é Cristo, o alvo é o Senhor Jesus. A lei não salva, mas a lei nos evita que nós sejamos conduzidos ao pecado. Mas muitas pessoas agora agarradas à lei, fizeram da lei um final em si mesma, como se a lei fosse agora tudo que elas precisavam para a sua salvação. E Paulo diz que a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo, porque é nele que nós somos justificados do nosso pecado. A natureza humana, amado, é de agir conforme o seu próprio entendimento. A natureza humana, mesmo que você tenha uma natureza já que experimentou a graça, o amor de Deus, mas a nossa inclinação é para o mal.
Veja bem uma criança. Você demora muitas vezes para ensinar ela uma coisa certa. Mas o erro você não sabe. Você pergunta: meu bem, foi você que ensinou isso? Aí a mulher olha para o marido e acha que foi você. Não sei de onde ele aprendeu isso. É a natureza humana. A natureza humana, ela pode ouvir a coisa certa várias vezes e ela não entende. Mas de repente o mal que ela deveria evitar, ela está vivendo no mal, fazendo o que não deve fazer, andando como não deveria andar, praticando o que não deveria mais praticar, mas ela continua praticando. E você pensa, da onde que essa pessoa aprendeu isso? Paulo está falando dessa nossa tendência natural para o mal, para praticar o mal, para praticar o que não agrada ao Senhor. E aí, amado, eu só li o primeiro verso. Agora nem vou ler mais o texto. Eu peguei o embalo aqui, falei que ia ler o texto, nem li, né? É assim mesmo. Mas eu vou citar para você. A nossa pregação está baseada em Êxodo 1, do verso 1 até o 17. Tarefa para casa, tá? Aí você chega em casa e confere. Vê se o pastor não pregou alguma mentira, alguma heresia, né? Fica como tarefa de casa. Mas veja bem, amado. Do verso 1 ao verso de número 6, nós temos agora Moisés no Monte Horebe, conversando com Deus. E nessa conversa de Moisés com Deus, Moisés foi aprender alguma coisa, ou talvez relembrar alguma coisa que ele esqueceu. Verso de 1 a 6, a Bíblia diz que Moisés chega no Monte Santo e ele começa a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus tinha uma sarça que queimava e não se consumia. Quando Moisés ele vê a sarça que queimava e não se consumia, a Bíblia diz que ele quis se achegar para mais perto, para entender o que estava acontecendo. Quando Moisés, então ele vai buscar esse entendimento, se aproximar mais do Senhor, ele recebe de Deus uma palavra: não se achegue a esse lugar, ou para chegar a esse lugar, tire a sua sandália, porque o lugar é santo. Agora vem a primeira pergunta. Moisés, quando o Senhor diz para Moisés: não chegue para mais perto, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu pergunto para você: a terra é santa, por isso o Senhor manifestou nela? Você está entendendo minha pergunta? A terra é santa, por isso o Senhor manifestou nela? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes, amado, até hoje, tem pessoas que dizem que precisa ir fazer peregrinação em tal lugar, porque lá que está o segredo. Moisés tinha esse entendimento. Ele entende, ele entende no primeiro instante que aquele lugar era um lugar santo.
Mas a primeira coisa, amado, que eu aprendo aqui é que tudo que o Senhor toca fica santificado. A terra não é santa, por isso o Senhor manifestou nela. É que o lugar se torna santo, porque ele foi tocado pelo Senhor. Então tudo que o Senhor toca, santifica. Moisés, ele tinha essa compreensão no primeiro instante, que realmente aquele lugar era místico. Mas o lugar principal que Deus quer tocar é na minha vida e na sua vida. E quando Deus toca, começa a se santificar. Há sinais de santificação na sua vida? Quando você olha como você era e como você é hoje? Os mesmos pecados continuam na prática até agora? A mesma forma de entendimento? A mesma forma de ação? Muitas vezes, amadas, as pessoas querem ver em nós alguma coisa diferente. E por isso é natural que quando eu estou em certo ambiente, as pessoas podem ter lá de tantas outras religiões, mas quando ele sabe que você é crente, ele começa a olhar para você de maneira diferente. Porque ele espera que aquele que foi tocado pelo Senhor tem alguma coisa que ninguém tem. E na verdade, o que ele está requerendo é verdadeiro. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu encontro com Cristo, o Espírito Santo do Senhor passa a fazer morada em mim, e esse Espírito que agora passa a fazer morada em mim, ele vai trabalhando cada dia, cada momento da nossa vida, e nos dando o entendimento da palavra, rejeitando o que não agrada a Deus, e se esforçando para viver segundo a vontade do Senhor. Então, o que santifica, o monte não é santo, por isso o Senhor se manifestou nele. É que tudo que ele toca é santificado. Fica santificado. A presença do Senhor nos santifica. Eu acho muito estranho, amado, quando alguém diz para mim que ele já teve uma experiência de salvação, de conversão, mas você olha para a vida dela, ela continua com as mentirinhas, ela continua com as meias verdades, ela continua com a língua afiada para fazer fofoca. Amado, tudo que Deus toca, ele santifica. A prova real de que o Senhor me tocou é o pecado que eu praticava, agora não pratico mais. As coisas erradas que eu praticava antes, porque não conhecia a palavra do Senhor e nem o Senhor da palavra, agora eu até posso praticar, não devo praticar, mas o Senhor entende a nossa inclinação. Ele entende a maldade que ainda há em nós. Mas a palavra do Senhor também diz que o contrito e quebrantado de coração o Senhor não desprezará. Eu tenho vergonha de mim mesmo algumas vezes? Eu confesso que sim. Eu confesso que sim. Você tem vergonha de você algumas vezes? É natural. Porque o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo muitas vezes.
E o bem que a gente deveria praticar, muita gente... Então é normal, muitas vezes, amado, a gente sentir aquela tristeza na alma. Paulo diz: miserável homem que sou. Ele sentia-se miserável diante do Senhor. E é isso que Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Lembrando Moisés, lembra lá daquele dia que você matou aquele homem. E na verdade, amado, aquele fato de Moisés matar aquele homem não gerou nenhum constrangimento na vida daquele homem. Ele fugiu, não porque ele se arrependeu. Ele fugiu porque ele tinha medo da sua morte. Mas não foi porque ele arrependeu. E aí Deus está falando agora, quando Moisés está ali com ele, o Senhor conversando com ele, ali no monte, dizendo: Moisés, não chegue, porque aqui é lugar santo. Santo é aquele que está falando com você, e você tem sangue na mão. Você tem sangue na mão. Aí eu creio que Moisés começou a lembrar de 40 anos atrás. E ele achou que ninguém sabia, ele achou que ninguém viu, mas Deus estava ali com Moisés. Ele viu o pecado que Moisés cometeu. E agora, 40 anos depois, Moisés volta naquele monte, conversando com Deus. Deus fala para ele: Moisés, tudo onde há a minha presença santifica. A minha presença santifica. Efésios capítulo 1, verso 3 e o verso 4, a Bíblia diz assim: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Moisés não era santo, mas ele queria fazer a obra do Senhor. É impossível, amado, querer fazer a obra do Senhor sem uma vida de santidade. Sabe por quê? Muitas vezes Deus não deixa você fazer coisa nem para Ele, porque isso pode ser destruição para você mesmo, porque você não compreendeu. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu nele. Ele não escolheu a mim para ser pastor, porque eu sou melhor do que você que está sentado aí me ouvindo nesse momento. Mas Ele me escolheu a mim. Então Deus estava dizendo: Moisés, eu escolhi você. Não é porque você é melhor do que qualquer povo de Israel. Você é tão pecador e miserável, carente da glória, da graça de Deus, como esses homens que você condena por oprimir Israel. Mas você matou um deles. E você quer chegar à minha presença? Tire sua sandália, porque o lugar é santo. Tire o seu pecado. Tire a sua prostituição. Tire a sua mentira, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é santo. Ele aí, amado Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, verso 25 adiante, Paulo diz assim: agora, porque nós somos nova criatura em Cristo, não está escrito isso na Bíblia, quero apenas resumir. Paulo diz assim: por isso, amados, deixando agora a mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Se eu sou mentiroso, você está dizendo de quem que você é filho. Uma vida de mentira.
E você quer chegar à presença do Senhor? Como? Eu posso me achegar à presença do meu Deus com meus pecados? E achar que tudo é normal? Por isso Paulo diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não agrade ao Senhor. Muitas vezes, amado, quanto de nós tem uma luta muito grande com a língua. A língua ainda continua falando bobagem, se deliciando com piadas indecentes e imorais, andando por caminhos que eu não deveria mais estar andando, envergonhando do que eu fazia e agora eu não faço mais. E aí a gente quer se achegar ao Senhor, e o Senhor está dizendo: não chegue a mim antes que você tire a sandália. Eu não sei qual é a sandália que você precisa tirar para estar vivendo cada dia mais perto de Deus. A sandália é tudo aquilo que pode nos atrapalhar. Eu conheço minhas próprias lutas, amados. Eu conheço minhas próprias fraquezas. Você conhece as suas? E reconhece? E ora ao Senhor? Pedindo ao Senhor: quão miserável eu sou, ainda continuo mentindo, prostituindo, falando que sou crente, mas minha vida é tão igual a essas outras pessoas que nem vão à igreja, e eu critico elas porque eu vou na igreja e você não vai, eu tenho, você não tem, né? Aquelas coisas assim, tão infantis. Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede bondosos, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Segundo ponto que Moisés precisava entender: que ele, o Senhor, é presença eterna que sempre nos conduzirá. Verso de número 7 e o verso de número 8 tem alguns verbos que eu acho muito interessante a gente destacar. Quando Moisés tem aquele encontro com Deus, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheci, por isso eu desci. Dizendo: Moisés, tudo que você está vendo, eu também estou vendo. Mas só que o nosso olhar é diferente. Você olha de uma maneira. E eu estou descendo, Moisés, porque eu vi, eu ouvi,
E eu conheço todas as coisas. Muitas vezes, amado, em meio às nossas lutas, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não conhece a minha realidade, e por isso Ele nem se importa comigo. Moisés está falando, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu sei do tempo que Israel está vivendo no Egito. Tudo Ele tinha preparado. E se eu, Moisés, não agir antes na vida de Israel para tirá-los do Egito, porque talvez isso poderia acontecer 40 anos atrás. Então Deus também estava lembrando Moisés. Ele sabe, Ele conhece, mas muitas vezes, amado, por causa da minha precipitação, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu estou atrasando o próprio agir de Deus em mim e através de mim. É porque você ainda não compreendeu, você ainda não entendeu o que precisava entender. E por isso lá no início eu fiz essa afirmação, que quando a gente não faz leitura correta do que Deus está fazendo, ou do que Deus quer fazer, nós podemos fracassar. E os planos de Deus também podem fracassar. Não porque Deus não é perfeito, mas porque eu ainda sou imperfeito. E eu não compreendi as coisas como eu deveria compreender. Gênesis 28, 16. Fala do exemplo de Jacó. Jacó tem uma briga na família, e por causa dessa briga na família, Jacó vai embora da sua casa. Em determinada altura da viagem, Jacó, ele para, cansado para dormir, arruma uma pedra por travesseiro, e lá ele começa a conversar com Deus no deserto. E foi justamente lá no deserto que Jacó compreendeu o que ele ainda não havia também compreendido. E por isso ele declara: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Mas para que Jacó pudesse compreender o que ele precisava compreender, ele precisou ser levado para deserto. Porque talvez em meio às agitação do seu trabalho, do seu dia a dia, ele nem ia prestar atenção no que Deus estava falando com ele. Agora Deus permite que esse homem seja levado lá no deserto. E lá no deserto, sozinho, ele começou a compreender o que até então ele não compreendia. Muitas vezes, amado, Deus nos leva para o deserto, porque é lá no deserto que você vai compreender. Porque talvez em meio às agitação desse mundo, você não vai entender. Aí Deus fala: filha minha, você não está compreendendo? Aí Ele pega na sua mão, leva você lá no deserto, e você agora não tem ninguém para conversar. Aí você fala: agora só tem Deus, né? Porque talvez a gente não presta atenção. Moisés, ele precisou ser levado do Egito para o deserto, para ele começar a compreender melhor os propósitos de Deus, que talvez lá no Egito ele não ia compreender. Nós precisamos compreender o agir de Deus, a maneira como Deus quer agir, a maneira como Deus quer fazer. Porque quando a gente entende, a gente vai viver uma vida melhor, a gente vai viver uma vida mais agradável. Jacó, ele compreende. Equívocos precisavam ser corrigidos.
verdades que Jacó tinha, que Moisés tinha, precisavam ser melhor redefinidas. Salmista, no Salmo de número 139, ele diz no verso 7 e o verso 8: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu faço na cama, no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Quando Moisés, agora na presença do Senhor, Moisés então compreende o propósito de Deus. E agora que Moisés compreendeu, não plenamente ainda, tudo que ele precisava compreender, e uma coisa, amado, também me chama a atenção aqui, que muitas coisas, amado, eu só vou compreender dependendo da qualidade de relacionamento que eu tenho com Deus. Qual é a qualidade de relacionamento que você tem com Deus? Na sua casa. Você lê a Bíblia todos os dias? Ora só de vez em quando? Moisés, ele só foi compreender coisas que ele não compreendia no seu relacionamento com Deus. Eu tenho 40 anos casado com a irmã Dazinha. Eu posso assegurar que não tem ninguém que me conhece melhor do que ela. E talvez não tenha ninguém que conhece melhor ela do que eu, por causa do nosso relacionamento. Antes a gente tinha conflitos entre nós mesmos, né? Mas à medida que os anos foram passando, os conflitos vão diminuindo, porque a gente vai conhecendo melhor um ao outro. Assim também é com Deus. À medida que eu me aprofundo no meu relacionamento com Ele, eu vou entendendo melhor as coisas. E sem relacionamento com Ele, eu não vou compreender. Ninguém vai compreender em seu lugar, porque o seu negócio e Deus é pessoal, é individual. Não é marido que vai responder pela mulher, mulher responder pelo marido, pai responder pelo filho, filho pelo pai. Não, é individual, é pessoal, é particular. E Moisés, ele começou a compreender. Por isso o salmista, aqui no Salmo 139, ele diz: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Não tem como. E aí, amado, quando o Senhor apresenta a proposta para Moisés de libertar Israel, aí entra uma outra coisa que eu acho muito interessante, a gente parar e pensar, que toda proposta que Deus faz, Ele aguarda uma resposta da minha parte, para que Ele comece a agir. Então Deus pode apresentar uma proposta para você, mas a última palavra é sua. Ele vai aguardar uma resposta sua. Você compreendeu tudo, Moisés? Compreendi. Então vem agora. Vem agora. Duas coisas. Vem. Você quer vir? Quando? Amanhã? Não, agora. Você quer compreender agora? Vem agora. Então Moisés poderia entender tudo, mas quando ele ouve essa palavra do Senhor, vem agora, talvez ele poderia dizer: ah não, Senhor, eu até quero ir, mas muitas vezes não quer não. Aí você inventa uma desculpa, né? Não, Senhor, eu compreendi, mas se eu virar crente, a minha mulher vai me deixar. Ah, mas se eu aceitar essa proposta do Senhor, eu vou ter que parar com a caipirinha? Vai sim. Ah, mas eu gosto de Deus, mas também gosto, né? E agora, José? Então você que escolhe. Continua no pecado e vem para ou vem para Deus. Não é continua no pecado e vem para Deus, não tem como, né? Então, o Senhor diz para Moisés: vem agora e eu te enviarei.
E aí, amado, o Senhor, ele quis mostrar para Moisés aquilo que depois Israel compreende. Êxodo 13, verso 21 e o verso 22. Que de dia, quando Israel andava no deserto, Deus mandava uma nuvem para protegê-los do sol. À noite, Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho. Deus, ele quer mostrar para mim e para você que ele é presença eterna, que sempre quer nos conduzir, que sempre nos conduzirá, quando eu coloco a minha vida na mão dele. A outra coisa que Deus também precisava levar Moisés a compreender, que ele, o Senhor, é mão forte, que sempre nos sustentará. Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que Moisés, Miriam, Arão e todos cantavam esse salmo que está no Êxodo capítulo 15, falando da vitória do Senhor, mostrando a mão forte do Senhor que agiu em favor de Israel. Em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 21, antes e depois, você pode ler também na sua casa, a Bíblia diz que quando os filhos perguntassem para os seus pais quem éramos e qual era a nossa condição antes, então vocês dirão para os seus filhos: nós éramos escravos no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Nós nunca podemos esquecer, amado, que o Senhor, ele é presença que santifica, ele é presença que sempre nos conduzirá, ele é mão forte que sempre nos sustentará. De dia eles tinham sombra, à noite ele tinha luz, mostrando para mim: eu sou a luz do mundo. Aquele que está cansado, eu darei descanso. A mão forte do Senhor sempre nos conduzirá. A pergunta de Moisés ainda persiste no seu coração. Verso 11 ao verso do número 17 de Êxodo capítulo 3. Então Moisés ainda continua perguntando para o Senhor: quem sou eu para enfrentar Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja bem, amado, que Moisés continua ainda não a entender. Ele continua ainda a não entender, porque ele faz ao Senhor perguntas que ele já tinha feito anteriormente, e ele continua fazendo as mesmas perguntas. As mesmas dificuldades ele manifesta aqui, dizendo: quem sou eu? Domingo passado nós pregamos sobre a experiência do rei Josafá, que ele também, diante das circunstâncias e a adversidade que ele vivia, que ele estava vivendo, ele achava que a peleja, que a batalha, que a luta era dele. E o Senhor então fala para Josafá: a luta não é sua, a luta é do Senhor. Moisés está fazendo as mesmas perguntas de anteriormente: quem sou eu? O negócio não é você, meu amado. O negócio não está em você. A força não está em você. O entendimento não está em você. O discernimento não está em você. O entendimento, a força, o poder que eu e você precisamos está naquele que reina para todo sempre. Ele é mão forte que nos conduzirá. Ele é mão forte que lutará
em nosso favor. Moisés, você não vai lutar. Eu quero apenas que você se renda à minha palavra. Eu quero apenas que você viva como eu quero que você viva. Alguma coisa, Moisés, nunca vão acontecer se você continuar a perguntar: mas eu não posso, mas eu não tenho, mas eu não consigo. Na verdade, meu amado, coloque todas essas coisas na mão do Senhor, porque é Ele que vai transformar esse negócio ruim que tem dentro de você. De você mesmo você não consegue, de você mesmo você não dá conta, de você mesmo não vai chegar a lugar nenhum. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. É Ele que vai fazer. Moisés continua a entender que ele é o braço forte. Assim como ele matou um egípcio lá, então ele vai matar outros egípcios. Não, Moisés! Não, Moisés! Muitas vezes Deus está falando para mim e para você: não, Moisés, não é desse jeito, não é dessa maneira. A Bíblia diz assim, Moisés, verso de número 8: eu desci para livrá-los. De que maneira você olha para a palavra de Deus? Eu tenho, porque é uma luta minha também, amado. Porque é uma luta minha também. Mas a impressão que eu tenho, amados, que muitas vezes a gente olha para a palavra, para a Bíblia, como se fosse um manual de sugestão. A gente não olha para a palavra como um manual de orientação. A gente olha como uma sugestão. E por isso a gente tem medo, muitas vezes. Por isso, muitas vezes, a incerteza nos assola. Por isso que muitas vezes a dúvida vem. Porque nós precisamos mudar a nossa forma de olhar para a palavra. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? O diabo entra na nossa mente e diz: é livro escrito pela mão dos homens. Mas para quem não quer crer, se você falar que foi um anjo que desceu do céu e jogou a Bíblia na terra, ele não vai acreditar também. Para quem não quer acreditar, ele sempre vai procurar um motivo para não acreditar. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu creio verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando Deus fala assim: descansa no Senhor, eu vou descansar. Espera no Senhor, eu vou esperar. Quando a Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, eu entrego, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E nessa palavra, confiado nessa palavra, eu entrego ao Senhor minha vida, meu coração, meus planos, meu futuro, minha vida, minha família, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para enganar. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele fará, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vou adiante de vós. Moisés continuava achando que na força do seu braço ele iria libertar Israel. Mas o Senhor está dizendo para Moisés: não, Moisés, eu vou libertar. Eu vou libertar Israel. É o braço forte do Senhor. Quantos sinais e milagres Moisés produziu ou realizou? Por ele mesmo, nenhum. Mas no nome do Senhor, vários.
Ele realizou. Então, meu amado, muitas coisas, por mais que eu queira fazer ou realizar, eu nunca vou conseguir. Mas eu sei que através daquele que eu tenho crido, eu vou vencer, porque Ele é mais do que vencedor. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Moisés, agora ele começa a trilhar com Deus. E aí, na última vez que Moisés ainda precisava de um acabamento, Moisés precisava de um tratamento final, aí o Senhor apenas diz para Moisés: quando eles perguntarem o meu nome, quando eles perguntarem quem é esse Deus que mandou você a falar conosco, aí ele diz, o Senhor diz para Moisés, diz a eles apenas o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. E aí então, para concluir, quando eu olho na palavra de Deus, o que o Senhor diz? Eu sou a luz para quem está em trevas, eu sou pão para o faminto, eu sou paz para o desesperado, eu sou esperança para quem não tem esperança, eu sou certeza de vida eterna para você que está perdido, eu sou paz para você que está em guerra, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que Deus possa nos abençoar e que você possa descansar cada dia no Senhor, lembrando sempre, amado, que o projeto que Deus tem para você é um projeto para a eternidade, é um projeto, é uma aliança eterna. Descanse cada dia na mão do Senhor, em nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos orar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, vamos cantar mais uma vez aquele louvor, Oceanos. Ó Deus, enquanto o Ministério de Louvor vem, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que cada dia, Senhor, em meio a nossas agitações, nós possamos, ó Pai, descansar e saber que o Senhor é mão forte, que nos sustentará em cada momento das nossas vidas. O Senhor é presença eterna, que nunca nos deixará, e que o Senhor é presença que santifica. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de santidade, de retidão diante do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, ainda precisamos de correções na nossa vida, para entender melhor o agir do Senhor em nós e através de nós. Ajuda-nos, ó Pai, cada um de nós a vencer as nossas guerras pessoais, as nossas lutas individuais, nossos pecados, nossas fraquezas, ó Pai, que muitas vezes nos afasta da Sua presença. Nos ajude, Senhor. Nos dê força, Pai, para continuar firme, descansando, confiando que o Senhor é mão forte e poderosa, que nos guiará, que nos sustentará, que estará conosco todos os dias da nossa vida e não nos deixará só. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firme na Tua presença. Eu peço, meu Deus, sobre nós a Tua bênção. Ministério de Louvor.
deixe o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Te adoramos, Jesus. Amado, antes de terminar e orar por você, olha só o que a palavra do Senhor diz. Êxodo capítulo 3, verso 6. A Bíblia diz assim: que quando Deus falava com Moisés, Moisés escondeu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. O que levava Moisés? O que levou Moisés
a ter medo de Deus? O pecado. Ele compreendeu quão impuro ele era, quão sujo ele estava. Por isso ele teve medo de olhar para Deus. Agora, veja só que coisa linda. Êxodo capítulo 33, verso de número 11. Depois de algum tempo de caminhar com Deus, a Bíblia diz assim, que Moisés e Deus falava face a face, como um homem conversa com um amigo. Antes, esse homem, quando ele estava na presença de Deus, ele teve medo. Medo porque ele sentiu que Deus poderia matá-lo. E Deus tinha razão para matá-lo, para desprezá-lo. Mas Deus é graça, amado. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Ele muda a nossa realidade. Ele muda o nosso caráter. Ele muda a nossa vida. Agora esse homem que tinha medo de morrer, e por isso ele escondeu o seu rosto, porque ele tinha vergonha de Deus. Agora esse homem falava com Deus face a face. Não tem mais vergonha, não tem mais vergonha, não tem mais separação, não tem mais medo, porque agora Moisés vivia numa nova dimensão, numa nova realidade. E é isso que Deus quer fazer.